E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Pioli da Silva, trabalho há 18 anos na indústria química, sendo 9 dedicados à indústria petroquímica. E eu tô aqui hoje para falar um pouquinho sobre a minha experiência dentro do laboratório de controle de qualidade. Então, vou trazer para vocês um pouquinho da rotina, aspectos de segurança e atribuições do profissional que atua nessa área. Para que vocês entendam o papel do controle de qualidade, a importância, vou trazer o overview do processo. Então, como é o processo dentro da indústria petroquímica? O flare, todo mundo tem uma curiosidade a respeito daquele fogo que está sempre queimando, quando a gente passa pelas rodovias, vai para a praia. Falar do laboratório de controle de qualidade, os aspectos de segurança dentro do laboratório e as atribuições do profissional que atua nesse laboratório e na indústria química. Falando um pouquinho do processo, tá? Então, primeiro, vocês precisam entender que existe uma cadeia petroquímica, As pessoas tendem a confundir muito indústria petroquímica com petroleira. Então, tem uma diferença. A indústria petroleira vai ser aquela que vai extrair o petróleo, das bacias e vai fazer o seu refino. Então, são as empresas que a gente ouve muito falar offshore, onshore, que são as de plataforma, E ela vai extrair e vai fazer esse refino do petróleo. Então, ela vai extrair do petróleo outros compostos que vão ser distribuídos para algumas indústrias ou utilizados pela própria petroleira, Então, a matéria-prima da petroquímica é fabricada pela indústria petroleira. Então, eu tenho meu petróleo, extraio dele algumas matérias-primas que vão ser enviadas para a petroquímica. A petroquímica, ela compõe as indústrias de primeira geração, Então, ela vai pegar aquela matéria-prima, vai fazer a primeira transformação, o craqueamento, dessa matéria-prima, e vai enviar para as indústrias de segunda geração, que são as indústrias que vão começar a transformar essas matérias-primas em polímeros, Então, que a gente começa a ver aqueles pellets, aquelas bolinhas de polímero, e essa indústria de segunda geração vai enviar para uma indústria de terceira geração, que é onde o plástico toma forma, cor, cheiro, e no mercado que a gente vai ver o produto final. Então, quais que são as matérias-primas principais da minha indústria de primeira geração? A nafta bruta e gás natural. No Brasil, as petroquímicas, elas trabalham, em sua maioria, com nafta bruta, tá? Base gás tem uma ou duas unidades somente. Qual a diferença? A nafta bruta, ela vai me dar mais subprodutos do que o gás natural. Então, eu consigo extrair gasolina, solventes diversos, resinas da nafta, O gás natural, ele só vai me dar os monômeros para fazer os polímeros, tá? Então, a nafta bruta, por ser uma fração leve do petróleo, ela possui uma composição semelhante à do petróleo. Então, tem uma variação conforme a região que o petróleo foi extraído. O processo dentro da indústria petroquímica é um processo contínuo. Então, eu tenho matéria-prima chegando e N reações acontecendo ao mesmo tempo. Vários subprodutos sendo formados, produtos finais, Então, é um processo contínuo. Falando do processo super simplificado, tá, gente? Então, assim, a petroquímica, ela é complexa, Então, assim, os processos que ocorrem são complexos. Então, aqui eu vou trazer só um overview mesmo. Então, a nafta bruta chega através de tubulações quando a nafta é nacional e quando a nafta é importada através de navios, tá? Elas chegam e vão começar a ser quebradas, craqueadas nos fornos de pirólise, que são fornos que trabalham com altas temperaturas. Então, são sequências de fornos. Tem petroquímica que tem 20, 30, 40, então depende muito da demanda e o quanto recebe dessa matéria-prima. O primeiro forno vai fazer o trabalho de separar numa fração mais leve. Então, eu vou ter a minha nafta leve, que vai ser de 4 a 6 carbonos, com uma faixa de poluição mais baixinha. Aí, eu vou ter um resíduo mais pesado. Esse resíduo pesado da nafta, ele vai para um segundo forno, onde vai ser separado uma fração
média da nafta, que seria de 6 a 8 carbonos, né, com uma faixa de ebulição intermediária, que vai ser utilizado para quê? Para a produção de gasolina, para tolueno, benzeno, xilenos, que é o ortométrico pares, que são os solventes que eu falei para vocês. E a nafta pesada, né, que são os carbonos de 8 a 12. E o que vai acontecer? Essas correntes de nafta leve e pesada, elas vão se encontrar, depois de acontecer várias coisas, né, dentro do processo, para a produção do etileno e propileno, que vai ser utilizado para os polímeros, né, lá na frente, para a produção de butadieno, que é utilizado para elastômeros, né, que são as nossas borrachas, e o resíduo aromático, que é como se fosse uma parte pesada que sobra do processo todo, né, dentro da petroquímica, que é usado para fazer negro de fumo e algumas outras coisas. Tá? Então, vou falar um pouquinho para vocês do flare, do nosso famoso flare. Então, o flare nada mais é do que um importantíssimo dispositivo de segurança dentro da petroquímica. Então, quando o flare está aceso, ele não está poluindo o meio ambiente, né? Ele está queimando, né, de uma forma controlada algum produto, né, do processo, que assim, ou a gente teve uma interrupção no processo, ou algum produto fora de especificação, então precisou fazer essa queima. Muitas vezes acontece que cai uma unidade operacional dentro do processo, liga o flare, todo mundo começa a ver aquela fumaça preta e fala, tá poluindo. Mas não é. Logo em seguida entra um vapor de água. Então, quando a fumaça está preta, eu tenho uma combustão incompleta, né? E assim que entra o vapor, eu tenho a combustão completa. Então, já é aquela fumacinha branca, né? Que a gente vê um vaporzinho e não polui o meio ambiente. O flare que a gente vê quando a gente vai para a praia, né, ou quando a gente passa perto de alguma petroquímica ou petroleira, plataforma de petróleo também tem, é o chamado flare elevado. Mas também tem mais dois tipos de flare, que é o ground flare enclausurado e o aberto. O enclausurado é como se fosse uma caixa, né, próximo ao chão, para queima de produtos mais pesados, e o aberto é como se fosse um campo de futebol, né? Então tem uma superfície maior de contato para queima de alguns produtos específicos. Nenhum deles polui o meio ambiente, tá, gente? Falando agora do laboratório de controle de qualidade, né? O nosso famoso LCQ. Qual a função do LCQ? Manter a qualidade do produto, né? Manter que o meu produto, meus subprodutos, né? O meu processo esteja dentro da especificação. Mas não é só isso, né? Para o produto estar dentro da especificação, eu preciso controlar a vida útil dos catalisadores, dos reatores, né, que tem no processo. Eu consigo melhorar a obtenção de subprodutos, então alguns estudos são feitos no controle de qualidade também para melhorar o rendimento das reações. E com tudo isso, fazer adequação de parâmetros de processo. Então, se eu tenho alguma coisa errada, talvez eu tenha que mexer numa vazão, no fluxo, né? Eu não consigo reprocessar produto reprovado dentro da petroquímica, né? Então, geralmente, ocorre a queima mesmo no flare. Como funciona o fluxo do controle de qualidade? Eu tenho as minhas amostras de processo, vão ser coletadas, enviadas ao controle de qualidade, onde vão ser gerados seus estados e definidos o destino, né? Dessa amostra. Se está ok, não está, vou explicar mais para frente. Então, essa primeira etapa das amostras de processo, elas são coletadas pelas pessoas operadoras petroquímicas e são levadas ao controle de qualidade, tá? Então, são pessoas treinadas para esse tipo de atividade. São retiradas em diversas etapas do processo, né? Então, eu tenho a matéria-prima, que é a nafta, eu tenho produtos intermediários, tenho produtos finais, tenho a parte de tratamento de água, que é super importante. Então, o controle de qualidade é responsável por tudo isso dentro da petroquímica, tá? As amostras, elas podem ser líquidas, sólidas, gasosas. A amostra sólida, né? Às vezes a gente não consegue visualizar, mas tem a produção de resina, né? Essa produção de resina que vai ser usada para fazer melissa, que pode ser utilizada para fazer adesivo. Então, são amostras sólidas que a gente analisa no laboratório. As amostras gasosas, elas são acondicionadas nesses tipos de cilindros, tá? São cilindros específicos. E os cilindros vão variar de tamanho conforme a quantidade de amostra que a gente precisa fazer análise. Tá? Então, falando das análises no controle de qualidade. Quem recebe essas amostras e checa se a condição que veio a amostra está ok, são as pessoas técnicas de laboratório. Tá? Existe uma programação
que temos que seguir, então tem análise, essa análise vai ser realizada em tal amostra, em tal horário, em tal dia da semana, tá? Algumas amostras são descartadas, então amostra gasosa, né, que não tem como a gente manter acondicionado, elas são descartadas, algumas são guardadas e são demandas de clientes, né, então as amostras são guardadas como amostras testemunho. Os equipamentos são calibrados e checados constantemente. Então, o controle de qualidade não só faz análise, ele tem que manter a confiabilidade dos dados. Então, para manter a confiabilidade dos dados, ele precisa fazer calibrações constantes, fazer checagens constantes, né? Então, tem todo um trabalho envolvido, a parte de compras, a parte de documentação, de auditoria. Então, tudo isso tem dentro do controle de qualidade. Quem fala para o controle de qualidade quais as análises têm que ser feitas em tal produto é a ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo. Ah, não é petróleo que a gente trabalha, mas são derivados, né? A nafta é um derivado, então, consequentemente, o que vem da nafta também. Então, quem rege isso é a ANP, é a mesma que determina o percentual de etanol na gasolina, né? E as análises são realizadas conforme normas também, as ASTMs, as NBRs, e tudo feito de uma forma criteriosa. Alguns tipos de análise que eu trouxe aqui, tem mais de 100 análises diferentes dentro do laboratório, às vezes é difícil a gente imaginar, mas tem, né, variações das análises. Então eu trouxe assim algumas, né, para vocês terem uma noção, que é a análise de água por colometria, tem o preparo de soluções e padrões, né, que é super importante, a cromatografia gasosa, análise de UV visível, densidade, pH, né, tem análises mais simples e análises mais complexas, né. Com esses resultados das análises, eu vou comparar com as faixas de especificação e ver se as amostras estão dentro dessa faixa, se elas estão aprovadas. Se estiver aprovado, o processo vai continuar seu fluxo normal. Caso não estejam, alguns ajustes poderão ser realizados. Como é um processo contínuo, não dá para você fazer ajustes a todo momento. Mas, por exemplo, os fornos de pirólise, a gente consegue fazer alguns ajustes, né? Vazão, temperatura, pressão. Então, a gente consegue fazer alguns ajustes dependendo das características da matéria-prima. Tá? Falando dos aspectos de segurança do laboratório. Então, existem muitos riscos e todos têm que ser levados em consideração dentro de uma atividade. Então, tem os riscos químicos, que são exposição a agentes químicos através de via respiratória e cadérmica, respiratória, hipodérmica ou oral. A gente fala, nossa, mas oral, às vezes a gente vai tomar uma água no laboratório, uma garrafinha de água, ou vai comer uma balinha, né, acha que não tem problema, mas se você está com a mão contaminada, automaticamente você se contamina, tá? Então, por isso que é proibido comer e beber dentro de laboratório. Quais são as salvaguardas? Então, depende muito da atividade que você vai fazer. As capelas são essenciais, né? Em todos os laboratórios deveriam ter, né? Não sei se todos têm, mas hoje em dia é bem mais cobrado. As máscaras, bota de segurança, jaleco, óculos, luva, tem diversas variações, né? Cores, tipos, estilos, mas o importante é usar. Para os riscos físicos que são gerados por equipamentos, então eu tenho ruído, alta temperatura, choque mecânico. Choque mecânico eu tenho a questão de troca de cilindro, vou arrumar um equipamento, carregar alguma coisa, né? Então, assim, alta temperatura, chapa elétrica, tem que tomar cuidado, deixar identificado. Tem luva para temperatura, tem luva para choque mecânico, tem um protetor auricular. Em relação a riscos ergonômicos, eu tenho dentro de um laboratório também. Tanto a parte de questão de esforços repetitivos que afetam postura, como a parte de saúde mental, né? Então, eu tenho a questão de... se eu faço uma análise repetitiva, isso pode me causar um estresse que acaba sendo um risco ergonômico cognitivo, tá? Então, tudo isso tem que ser avaliado. Então, as estações de trabalho onde eu vou passar resultado, elas estão adequadas? A análise que eu faço, ela força muito, né? Eu tenho como melhorar, né, para o meu colaborador não ficar doente, então tudo isso tem que ser visto, tá? É bem importante a gente também ter esse senso crítico do que você está fazendo para poder chegar para alguém, né, que trabalha com você e falar, eu acho que isso aqui a gente pode estar correndo tal risco, né? Riscos biológicos, a gente tem essa exposição a agentes biológicos como vírus, bactérias, fungos,
Eles são mais comuns em laboratórios de controle de qualidade microbiológico de remédio, cosmético e alimentos. Dentro da petroquímica, eu tenho esses riscos nos setores médicos, né, que mexe com seringa, vacinas, e em alguns laboratórios de desenvolvimento que trabalham com compostos biodegradáveis, tá? Os laboratórios com esse tipo de risco, eles seguem normas de segurança bem rigorosas, muito mais rigorosas dos outros riscos, tá? Falando um pouquinho das atribuições do profissional, né, do LCQ e da indústria petroquímica no geral. Então, do LCQ, qual que é a hard skill principal? Ter o curso técnico em química. Ah, mas eu fiz faculdade de química, química industrial, engenharia de produção, engenharia química, sou farmacêutico, né, arquiteto, mas para você atuar no controle de qualidade é muito mais fácil se você tem o técnico em química, né? Tenho colegas que são farmacêuticos, engenheiros de produção, mas eles atuam no controle de qualidade por ter o curso técnico em química. A vaga de analista em si é mais difícil, que analista é nível superior, mas algumas indústrias não têm esse tipo de cargo, só trabalha com técnico químico mesmo, tá? As soft skills, eu acho que são para todas, né? As profissões, que é a questão de proatividade, vontade de se desenvolver, resiliência, senso de urgência, porque o controle de qualidade é que vai liberar os produtos, né? Vai, não vai para o cliente, o processo está bom ou não está, então a gente tem que ter um senso de urgência, espírito de equipe, né? Porque são várias pessoas trabalhando pela mesma finalidade, então a gente tem que ter um entrosamento bom e um perfil analítico, porque você vai ter que avaliar o resultado. Ah, mas está dentro da faixa de especificação, mas está no extremo, posso mandar sim ou não mandar, então tem que ter esse perfil mais analítico, tá? E agora falando assim, no geral, o que um profissional que quer atuar na petroquímica tem que ter? Então depende da área, gente, porque assim, a petroquímica engloba todas as áreas, né? Então eu tenho a parte de segurança do trabalho, a parte de processo, produção, suprimentos, marketing, né? A parte de tudo que assim, vocês possam imaginar tem dentro de uma petroquímica, né? Então depende muito do que vocês querem. Ah, eu sou engenheiro químico, sou engenheiro de produção. Você quer atuar mesmo com produção? Você quer atuar com processos? Um engenheiro de produção pode sim atuar como engenheiro de processos, tá, gente? Então, assim, depende muito do que vocês querem para a carreira de vocês, né? Muitas pessoas querem ser operadoras. Para ser operador, já precisa ter o técnico em petroquímica ou processo ou operador de processos químicos. É essencial, né? Não só em um tipo de petroquímica, mas todas, né? Algumas indústrias químicas também exigem esse curso. Mas, assim, tem diversas vagas, né? Então, depende muito do que vocês querem para vocês, assim, no futuro. Gente, é isso, né? Espero que vocês tenham conseguido absorver um pouco desse conteúdo. Aí estão os meus contatos, então tem o QR Code para o meu LinkedIn, tem o meu e-mail. Qualquer dúvida que vocês tiverem, curiosidade, quiserem bater um papo melhor a respeito de alguma parte, podem entrar em contato, estou à disposição, ok? Um abraço a todos.